Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é a nossa primeira aula de física. Eu sou o Frederico e a gente vai falar hoje um pouco sobre noções de ordem de grandeza e do sistema métrico internacional. Esse aqui é um dos tópicos que nós vamos cobrir durante essa aula e depois, se vocês quiserem ir pulando, assistindo tópico por tópico, fiquem à vontade. Então, o que é a potência de 10 que a gente fala? Na verdade, a gente fala assim, notação científica. Então, esse número aqui, ele não está em notação científica. A notação científica consiste em você ter, vamos dizer assim, o que eu chamo aqui radical, não sei qual é o nome correto, mas um radical vezes algo multiplicando aqui uma potência de 10, por exemplo. Esse número, ele geralmente ele está entre 0 e 9, certo? Então, você tem um número, por exemplo, 0,13 metros, você reescreve ele de uma forma que ele fica com esse radical entre 0 e 9 e multiplicado por uma potência de 10. O número de baixo, por exemplo, 852 joules, fica 8,52 vezes 10 a 2. Essa é a ideia da notação científica. E apesar de parecer algo bobo, ela tem muita utilidade quando a gente, durante a física, quando a gente está fazendo contas também, muitas vezes é mais fácil a gente transformar os números em notação científica do que operá-los da maneira como eles vêm, por exemplo. Porque na física a gente trabalha com grandezas grandes, né? Grandezas muito grandes e muito pequenas também. Aqui está brevemente algumas vantagens que eu já citei, mas eu coloquei aqui só para fixação da notação científica. Por que a gente utiliza e por que a gente aprende ela. Eu não falei aqui, né, mas também é melhor comparação entre os números. Isso vai ficar mais claro no próximo slide. Por exemplo, quando a gente olha dois números muito grandes, para não ficar enfadonho de a gente ter que contar todos os zeros, se escrevê-los em notação científica, fica bem mais fácil de compará-los. Porque você só vai olhar para o expoente aqui da potência de 10 e você já consegue saber qual é maior, qual é menor. Em física também a gente geralmente trabalha com... A gente pode trabalhar com distâncias muito grandes, com unidades muito grandes e muito pequenas também. Quando eu falar sobre o sistema métrico, isso vai ficar mais claro. Mas, enfim, por exemplo, a distância entre o Sol e a Terra, 150 milhões de quilômetros. Você ficar toda hora escrevendo esse número muito grande, isso é completamente desconfortável e enfadonho e não usual. Então, é mais fácil a gente transformá-lo em notação científica, que eu também vou ensinar certinho como é que faz a transformação. Mas, para vocês terem uma ideia, né, muito mais fácil a gente trabalhar com esse número do que com esse número aqui. E também, quando a gente está transformando unidades, por exemplo, passando de quilômetros para metros, neste caso aqui, a conversão é direta. Só adicionar 3 aqui em cima. Mas podem ficar tranquilos que tudo isso está muito bem explicado nos próximos slides. Então, como é que a gente operacionaliza, né, a potência de 10, a notação científica? Usando esse exemplo aqui, 62.300. A gente sabe das nossas aulas de matemática que os números que a gente trabalha com eles são do sistema decimal. O que isso quer dizer? Que junta 10 unidades, você tem uma centena, aí... Não, uma dezena, desculpa. 10 dezenas, você tem uma centena, 10 centenas, um milhar e por aí vai. Ou seja, esses números, né, que a gente pode decompô-los, seria tipo 10 a 0, que seria 1, vezes 0, que 10 a 1 vezes 0 nesse caso, certo? Aqui vou colocar aqui em cima, né? Mas 10 a 2 vezes 3, mais 2 vezes 10 a 4 e por aí vai. Então, dito isso tudo, né? Só para fazer sentido essa fórmula aqui, ó, que é outro jeito a gente escrever o mesmo número. Que se você pegar o 6,3, vamos supor, aqui está a vírgula, né? Se você pegar 6,3 e multiplicar por 10.000, você vai ter esse número.
Então, a primeira coisa você teria que passar um número para essa forma, e dessa forma você só reescreve o 10.000 em forma de potência de 10, que é 10 a 4, né? São 4 zeros aqui. Da mesma forma, o número de cima, né? Que é 0,00002. Um outro jeito de reescrevê-lo seria 2 dividido por 5, é 100 mil. 100 mil a gente escreve como 10 a 5. E como aqui a gente está dividindo, né? Esse expoente aqui para cima fica negativo. Então fica 2,0 vezes 10 a menos 5. Dito isso tudo, tem uma fórmula, tem um jeito mais simples, vamos dizer assim. Por exemplo, o número 62.300. Aqui vou colocar o vírgula zero só para a gente saber onde é que a vírgula está, né? Por exemplo, se você quer passar para a notação de 10, a única coisa que a gente faz é o seguinte: a gente anda com a vírgula até chegar aqui, então até o 6, né? Então a gente vai andar 1, 2, 3, 4. A gente andou 4 casas, então fica 6,23. E como a gente andou para a esquerda, a gente tem um número aqui positivo. Para os números pequenos, né? O raciocínio é o mesmo. A gente andou aqui, ó, vírgula 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Ficou 2,0. E aqui, vezes 10 a menos 5. Esse é o jeito assim, mais fácil de transformar direto em notação científica. E com o tempo também, fica bem prático. Você de cabeça já bateu o olho e já vai saber fazer essas transformações. Aí agora eu vou falar um pouco sobre as operações em notação científica. Para multiplicação, a gente multiplica o que eu estou chamando aqui de radicais e soma os expoentes da potência de 10. Certo? Por exemplo, aqui ficou 2 vezes 4 vezes 2, vezes 10 elevado a 3, mais menos 5. Certo? 3 mais menos 5, menos 2. O que a gente... Opa! Pulei um slide. O que a gente vê aqui. Na divisão, o procedimento é análogo. O que a gente tem que fazer? A gente tem que dividir os radicais e subtrair os expoentes. A gente tem que ficar esperto porque, por exemplo, na divisão, você sempre pega, né, igual o que você está dividindo e subtrai do que você do divisor. Então, no caso, você divide 6 por 2, dá 3, e 7 você subtrai menos 6. Então, fica 7 menos menos 6. O que dá mais 13. Então, a gente só tem que ficar esperto nesse tipo de conta aqui. Porque muitas das vezes, né, o aluno ele já escreve o 7 menos 6 e ele dá 1. Isso está errado. Você tem que fazer menos o número que está aqui. Se ele for negativo, você tem que usar as regras de sinais, né? Então, neste caso, fica 3 dividido por 3 vezes 10 a 13. Agora a gente vai ver as operações de soma e subtração. Na verdade, essas são as mais... Não são chatas também, mas a gente tem que tomar mais cuidado, porque para a gente realizar soma ou subtração, as potências, os expoentes aqui da potência de 10, tem que estar com o mesmo expoente. As potências de 10 tem que estar com o mesmo expoente. E nesse caso, tanto faz se eu colocar o 6 escrever dele de 10 a 8, ou se eu escrever o 7 como 10 a 9. Aqui, eu fiz como o 6, eu coloquei 10 a 8, certo? Então, o que eu faço? Quando eu ando com a vírgula para a direita, eu subtraio uma unidade aqui, né, do expoente. Então, aqui eu escrevi ele, fica 60 vezes 10 a 8, menos 7 vezes 10 a 8, e dá 53 vezes 10 a 8. É bom a gente também lembrar que, rigorosamente, a notação científica, esse número aqui, tem que estar entre 0 e 9. Certo? Então, na verdade,
0,9, esse primeiro dígito, né, do número. Então, neste caso aqui, a gente ainda tem que convertê-lo, voltar para fazer essa conversão, né? Deixar o número esse mais à esquerda aqui, entre 0 e 9. Então, a gente anda com a vírgula para a esquerda. Como a gente andou para a esquerda, a gente soma 1 aqui no expoente da potência. Por exemplo, se eu quisesse refazer essa conta, né? Só que em vez de passar o 6 para 8, eu queria porque passaria o 7 para 9. Então ficaria 6,0 vezes 10 a menos 9, menos, desculpa, 0,7 vezes 10 a 9. Desculpa, que é mais 9, que não é menos não. O menos é aqui, né? Menos. Nesse caso aqui, né? 6 menos 0,7, 5,3, e o resultado aqui já está direto. Então, se atentem ao fato de quando vocês forem fazer soma e subtração, as potências têm que estar na mesma ordem. Este número tem que ser o mesmo número desse. Certo? Então, agora que vocês já dominam potência de 10, a gente consegue falar sobre ordem de grandeza, que nada mais é do você ter uma ideia da dimensão do número, né, que a gente está trabalhando. Por exemplo, tem essa reta aqui, que a gente colocou as potências alinhadas, né? Então, aqui é 1, aqui é 10, aqui é 100, aqui é 1000. Essa escala, só para vocês ficarem sabendo, a gente chama ela de uma escala logarítmica. Porque, tá vendo aqui? Na verdade, eu estou alinhando pela ordem das potências. Mas isso vocês não precisam saber, não. Isso é só a título de curiosidade, né? Enfim, se a gente olhar para esse número, 3 vezes 10 a menos 3, ele estaria, né, nessa escala, ele estaria neste ponto. Então, a gente pode falar que a ordem de grandeza dele é de 10 a menos 3. Certo? O 7, por exemplo. Ele está aqui nesse ponto. Então, ele está mais próximo do menos 5 do que do menos 6. Então, a gente poderia falar que a ordem de grandeza dele é menos 5. E o 4, por exemplo, ele está mais próximo do menos 2 do que do 2, né? 10 a 2 do que 10 a 3. Então, a gente fala que a ordem de grandeza dele é 10 a 2. Só para vocês ficarem espertos, né? Pode acontecer também da ordem de grandeza, o pessoal, por exemplo, igual aqui, né, que deu 7 vezes 10 a menos 6, e eu falei que a ordem de grandeza dele é menos 5, como a ordem de grandeza é uma aproximação, muita gente pode falar que é menos 6. Isso vai do autor, porque mais para frente eu vou mostrar para vocês, logo no próximo slide, eu vou mostrar para vocês um exercício, né, e quando vocês resolverem, vocês vão entender por que eu estou falando isso. Então, se você chegar numa questão lá do Enem, você chegar, por exemplo, neste número aqui e perguntar qual que é a ordem de grandeza desse número, como no Enem são opções fechadas, né? Eles vão te dar, vai ter uma opção lá para você, que vai ser 10 a menos 6, aí você marca ela. Se tiver uma opção 10 a menos 5, você marca ela também, porque também podem considerar. Mas vocês podem ter certeza que essas duas opções não vão estar disponíveis. Ou é uma ou é outra. Se tiver as duas, a prova, com certeza, essa questão com certeza não, é passível de anular, né? Porque duas respostas certas. Então, aqui eu coloquei um exercício que caiu na prova do Enem de 2006. Um exercício bem interessante e que, se você utilizar os números em notação científica, ele fica bem mais fácil de resolver do que se você for utilizar os números em notação normal, vamos colocar assim. Depois vai ter um vídeo também de eu resolvendo esse exercício, mas só para não quebrar um pouco o andamento da aula, né? Vocês podem fazer e depois olhar a resolução que eu vou postar. Dei algumas dicas aqui. 1 litro é igual a 1 metro cúbico, isso daqui é volume, é igual a área vezes a altura. E tentem resolvê-lo e depois vocês dão uma olhadinha lá na resolução e tentem resolver utilizando o que a gente aprendeu agora.
escrevendo os números em potência, dividindo, multiplicando, somando, seja do que for, mas utilizando-os em potência de 10, certo? Então, sobre ordens de grandeza, era isso mesmo. Agora, no finalzinho aqui da aula, eu vou falar rapidamente sobre o sistema métrico. O que é o sistema métrico? Ele é um sistema que os países adotaram lá no século XIX para ter um padrão de medidas para ficar mais facilitar o comércio, né? Basicamente. Claro que eu estou simplificando aqui bastante, mas pelo menos para a gente, área de física, a gente não precisa entrar muito detalhe assim, histórico. É interessante se vocês procurarem a saber sobre a convenção e tal, mas basicamente antes, o que o pessoal usava? Era a medida de distância, era pé, que era tipo o pé do rei. Quantos pés tinha de distância até ali, até o outro, as jardas. Isso tudo era medida referenciada ao corpo. Então, como o rei da Inglaterra, sei lá, tinha um pé maior que o rei da Bélgica, por exemplo, então ficava uma confusão, entendeu? Aí eles sentaram e falaram assim, não, a gente vai estabelecer aqui as medidas e todo mundo vai usar o mesmo sistema, porque aí a gente consegue ter um comércio melhor. E ele surgiu com base nessa necessidade de padronização. E com a Revolução Científica, a gente foi aprimorando esse sistema cada vez mais e utilizando cada vez melhores definições, né, sobre o que é o metro, por exemplo. Antigamente, assim, até uns 20 anos atrás, o que era o metro? Era uma barra que o pessoal colocou lá na França e falaram, não, isso daqui é o metro. E mediam isso, e isso era o padrão internacional para o metro. Mas é, isso não é uma boa, tipo, o quilo, quer dizer, o quilo, por exemplo, tinha um peso lá que era 1 quilo e isso era a convenção. Mas isso não é uma boa medida, né? Porque como vocês vão ver mais para frente, o peso ele varia de acordo com a altura que você está, por exemplo, pode ser a temperatura, enfim, tem uma série de condições ali que podem alterar o peso de um objeto. Então, o pessoal falou assim, não, vamos realizar agora, a gente vai definir as grandezas físicas com base em constantes universais. Por exemplo, hoje em dia a gente sabe a velocidade da luz, que ela é fixa, né? Se não me engano, ela é da ordem de 3,10 elevado a 9 metros por segundo. Aí eles usaram isso para definir o metro, por exemplo. Eles falaram assim, quer dizer, o segundo, o que é o segundo? É o tempo que a luz demora para percorrer 1 metro, por exemplo. Aí ficou fácil, qualquer um consegue realizar, né, fazer um experimento e medir lá 1 segundo. Mas isso daqui é só história mesmo. Provavelmente isso não vai ser pedido no Enem. Mas é interessante saber para a vida. O que eu gostaria de chamar a atenção para vocês, e que tem muito a ver com a nossa aula de hoje, né, é sobre os prefixos do sistema métrico. Por exemplo, a gente tem muito hoje, né? O computador tem uma memória de, sei lá, 8 GB. A gente usa o termo giga e usa o símbolo giga. Mas o que isso quer dizer? Nada mais é do que um fator de multiplicação da unidade padrão. Por exemplo, 1 gigabyte é 1 vezes 10 a 9 bytes, entendeu? E por aí vai. O tera, o que é um tera? É 1 vezes 10 a 12. E um mega, o quilo, por exemplo, o que é 1 quilograma? Aqui tá errado, viu, gente? Aqui é 1000, aqui não é 100, não. Faltando um zero aqui. Mas o que é 1 quilograma? São 1000 gramas, certo? Então, por aí, as unidades também, elas se escalam para cima, né? No caso de quilo, mega, giga e tera. E também para baixo, de centímetro. O que é centímetro? É 1 metro vezes 10 a menos 2 milímetro. E por aí vai. E é interessante saber, não precisa sentar e decorar, mas é interessante a gente saber o que o milli significa, o que o micro significa, nano, giga, mega, porque em certas questões eles podem te dar lá 1 megawatt, 1 quilopascal.
E você sabendo o que esse quilo significa, na hora de você converter as unidades, né, fica bem mais fácil. E, e é isso. É bom saber porque, com certeza, em alguma questão vai ter algo relacionado a micro, mili, porque são, são prefixos que a gente utiliza bastante. Tem outros prefixos também que a gente utiliza, só que eu não resolvi, eu deixei aqui mais limpo. Mas tem outros também que, se vocês quiserem pesquisar, ou depois quem tiver mais interesse me contactar, mandar um e-mail, sei lá, eu explico mais sobre isso, sobre o sistema métrico e tal. Mas então é isso, gente. Por hoje era o que eu queria falar mesmo. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer sugestão, se eu falei muito rápido, devagar, qualquer dúvida, vocês podem me contactar. E eu sou minha referência, né? Sempre bom estar usando o livro da Beatriz Alvarenga. É um clássico aí dos livros de física. E no mais é isso aí. Muito obrigado a todos e espero que vocês continuem. Muita força aí para vocês estudando no Enem.